Jesus, Nossa Mãe Maria Santíssima, que vem desenvolvendo as energias do sangue, acolhendo nosso irmão Edson Moreno, que hoje vai falar a conduta espírita no lar e no trabalho. Então, vamos mandando nossa energia de gratidão para você e pedir para o Divino Mestre Jesus que nos envolva e derrame sobre cada um de nós, encarnados e desencarnados, estendendo aqueles que estão em suas residências, que estão nos acompanhando pelo YouTube, de balsão, de equilíbrio, de harmonia. Envolve Jesus, nosso palestrante, derrama sobre ele balsão, suas palavras possam despertar, para que possamos sair daqui melhor, do que talvez com a média, derramando sobre cada lado, especialmente aqueles que estão em desequilíbrio. A tua luz, a tua luz, vem todos, que venham mudar passar para Edson, está envolvendo o nosso irmão, na gratidão. Boa tarde a todos. Que Jesus nos abençoe, que nos ilumine, que o nosso mentor espiritual possa estar aproximado, para que as palavras façam mais sentido, para que uma inspiração possa chegar, para que saiamos daqui hoje melhores do que aqui nós chegamos. Nós vamos falar aqui da conduta espírita no lar e no trabalho. Eu trouxe aqui os dois textos, o livro se chama Conduta Espírita, do médium Valdo Vieira, e o espírito de André Luiz. Então, aqui, os dois textos, que são textos pequenos, para que a gente possa ver de que se trata e a gente possa, então, desenvolver o raciocínio e a reflexão dessa tarde. O primeiro, a conduta espírita no lar, está baseado num versículo de Paulo, 1 Timóteo 5,4, em que ele diz: aprendam primeiro a exercer piedade para com sua própria família e a recompensar seus pais, porque isso é bom e agradável diante de Deus. E aí no texto, André Luiz vai dar os aconselhamentos. Eu marquei aqui em negrito aquilo que ressalta, que salta um pouco aos olhos, para que a gente possa perceber, primeiro, quais são as palavras-chave, e para a gente poder perceber que a mensagem trata de uma temática e ela nos dá uma orientação que é muito clara. É muito clara, claríssima, mas de difícil execução, né? O Evangelho, ele é sempre claro, ele é sempre objetivo, ele é sempre muito simples de interpretar, de perceber o que aquela mensagem quer dizer, mas é sempre muito difícil de fazer o que ali está declamado. Então, ele vai dizer, começar como, no tempo doméstico, o exemplo dos princípios que esposa com sinceridade. Então, somos espíritos, temos que ser espíritas dentro de casa, mostrando quais são os princípios que norteiam a nossa conduta. Então, calar todo o impulso de cólera ou violência, amoldando-se ao Evangelho. A humildade constrói para a vida eterna. Proporcionar às crianças educação sólida, sólida e bem orientada. Sempre que possível, converter o santuário familiar em local de socorro aos menos felizes. A seara do Cristo não tem fronteira
A ribalta humana situa-nos no papel que devamos desempenhar. O culto do Evangelho com todos, aqueles que participam. Não há verdadeiro clima espírita cristão sem simplicidade conosco. Então, eu marquei para que a gente possa perceber, por exemplo, humildade, por exemplo, santuário familiar, por exemplo, evangelho e, por exemplo, simplicidade. São palavras-chave para que a gente possa, de alguma maneira, refletir para nortear a nossa vida. Eu vou já dar seguimento na outra mensagem, que é a conduta espírita no trabalho, usando o mesmo método aqui. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também em Jesus, João 5,17. Dedica-se ao exercício de uma profissão nobre e digna. Situar em posições distintas as próprias tarefas diante da família, da profissão, da doutrina que abraça e da coletividade, que deve servir com o necessário equilíbrio. O dever, lealmente cumprido, mantém saúde da consciência. A busca incessante da perfeição procede à competência real. Ajudar os colegas de trabalho e compreendê-los. Cultuar a caridade nas tarefas profissionais. O utilitarismo humano é uma ilusão como as outras. Em nenhuma ocasião desprezar as ocupações de qualquer natureza. O trabalho recebe valor pela qualidade de seus frutos. Então, para a gente... desculpe. Não, está aqui também. Está aqui. Então, dentro da mesma ideia, uma profissão nobre e digna, servir com equilíbrio, dever cumprido, busca da perfeição, em nenhum momento desprezar, o trabalho recebe o valor pela qualidade dos frutos. Então, são palavras-chave e as mensagens são muito simples. São mensagens muito simples, mas extremamente difíceis de serem cumpridas. Por que elas são difíceis de serem cumpridas? Porque parece tão claro e nós não fazemos. Porque, em primeiro lugar, nós não sabemos quem somos. Nós, muitas vezes, imaginamos, quando aqui nós estamos sentados, nós imaginamos que nós somos pessoas que estão fazendo tudo corretamente, mas no calor do dia a dia, na vida diária, nós muitas vezes lançamos nossas palavras como dardos a ferir aqueles que conosco convivem. Nós muitas vezes não percebemos que a luta diária, a vida materialista que nos impulsiona, ela nos leva a abraçarmos metas, abraçarmos condutas que estão totalmente distanciadas da conduta espírita, estão totalmente distanciadas daqueles que querem viver como espírito. A conduta espírita no lar e no trabalho é você ter um comportamento como espírito, mas nós não nos comportamos, na maior parte das vezes, como espíritos. Nós somos lutadores no mundo, nós somos aqueles que querem vencer, que querem ganhar. Então, é esse o objetivo. E como é que a gente pode se conhecer lá? Santo Agostinho vai dizer essa famosa questão, 919, o meio prático e eficaz do homem se melhorar e resistir ao arrastamento do mal. E aí um sábio da antiguidade já vos disse, conhece a ti mesmo. Na verdade, essa frase, conhece a ti mesmo, Sócrates abraça essa frase e faz dessa frase um lema de toda a sua jornada de ensino aos gregos. Ele busca, de uma certa forma, intensificar esse trabalho junto aos gregos para que eles pudessem conhecerem-se a si mesmos. Na questão 919, Santo Agostinho vai nos ensinar a conhecermos através de um exame de consciência, toda noite a gente refletir se o que a gente fez está correto, se não está correto, se a gente exagerou, se a gente teve bom tom, ou se tivemos um tom
fora daquilo que deveria ser praticado. Mas Sócrates, ele leva essa questão do conhece a ti mesmo, eu vou passar, mas não é para ninguém colar, não. Então, não vou nem passar. O conhece a ti mesmo, o que isso significa para Sócrates? Porque Sócrates, ele era muito objetivo, ele era muito claro. Ele não estava falando por metáforas, ele estava falando uma coisa que era totalmente clara e compreensível para as pessoas. Quando ele buscava ensinar os gregos, conhece a ti mesmo, o que ele queria que as pessoas conhecessem? Ele queria que as pessoas conhecessem as virtudes, porque todos vão dizer que Sócrates ensinava virtudes, a virtude da tolerância, a virtude da coragem, a virtude da paciência. Era assim que ele queria que as pessoas se conhecessem, era esse tipo de conhecimento que ele estava propondo. Todo mundo vai nos dizer que ele usava o método da maêutica, em que ele fazia perguntas e as pessoas, então, ao responder as perguntas que lhes eram feitas, elas, então, extraíam respostas que já estavam com elas mesmas. Era isso que ele queria, que as pessoas conhecessem essas respostas que já estavam dentro delas mesmas. O que é especificamente esse conhece a ti mesmo que Sócrates queria que as pessoas conhecessem? Alguém sabe? Muito objetivo, muito claro, muito firme. O que era esse conhece a ti mesmo? Esse conhece a ti mesmo era o seguinte, ele dizia, o homem se serve do próprio corpo como um instrumento. Isso significa que são coisas diferentes. O sujeito, que é o homem, e o instrumento, que é o corpo. O que é o homem não se poderá responder que é o seu corpo, e sim que é aquilo que se serve do seu corpo. Então, conhece a ti mesmo, ele queria que as pessoas conhecessem que elas não são o seu corpo, que elas não são as suas riquezas, que elas não são seus bens, que elas não são suas posições na sociedade. Elas eram aquilo que se servia do seu corpo. E o que era que se servia do corpo? O que é que se serve do nosso corpo? O que é que usa o nosso corpo como instrumento? Hein? O espírito. Na linguagem de Sócrates, ele dizia a psique, a alma, a inteligência. Na linguagem dele, a psique é aquilo que se serve do corpo. E, de sorte que a conclusão é inevitável. A alma nos ordena conhecer, quem nos censura conhece a ti mesmo, ou seja, a alma nos ordena conhecer, conhece quem você é uma alma. Então, o ensino de Sócrates não é um ensino vazio, ele é um ensino firme, claro, objetivo, que ele queria que as pessoas conhecessem que elas são uma alma, que nós somos um espírito. Era essa, objetivamente, a ideia de Sócrates. Ele, inclusive na apologia dele, quando ele vai ser condenado à morte, ele faz a sua defesa. Na apologia ele vai dizer que não há ninguém, não há bem maior que se possa fazer à cidade do que o que ele tem feito servindo ao seu Deus. Quando ele dizia servindo ao seu Deus, não era o seu daimon, porque ele tinha um espírito que conversava com ele, um espírito que o acompanhava e conversava com ele. Mas ele dizia que o seu daimon nunca lhe dizia o que fazer. O seu daimon só lhe dizia o que não fazer. Então, ele dizia que ele recebeu como meta de Deus, como orientação de Deus, ensinar as pessoas. E ele entendia a orientação de Deus a partir da intenção, a partir dos sonhos, assim, ele percebia que era um pedido de Deus. E ele não tinha feito outra coisa senão a persuadir as pessoas que não devem cuidar dos corpos nem das riquezas, mas sim com muito maior empenho de sua alma, para que a alma se torne boa o mais possível. A virtude não nasce das riquezas, mas da virtude nascem as riquezas e os bens.
E Sócrates dizia que a principal função de nossas vidas, que nós temos em nossas vidas, é o cuidado com a nossa alma. Então, cuidar da nossa alma, essa é a nossa principal missão de nossas vidas. Cuidar do espírito que somos. Essa é a principal missão, a principal função. E, por isso, para cuidar da alma, ele ensinava virtudes, para enriquecer a alma, para que a alma pudesse estar sendo cuidada, enriquecida por virtudes. Então, aqui a gente já começa a pensar e a refletir que o espírita, na família e no trabalho, ele tem que ter a consciência daquilo que ele é. Ele tem que ter o conhecimento de si mesmo, o conhecimento de que ele é um espírito. O conhecimento de que ele está aqui com funções superiores. Ele está aqui para realizar as coisas que têm um objetivo muito maior do que simplesmente o objetivo material, comer, dormir, conquistar valores e essas coisas. Assim, a gente tem que perceber que na nossa vida, seja no trabalho, seja na família, sempre tem dois tipos de olhares. Um olhar para as coisas do mundo, um olhar para fora, um olhar materialista que está focado nos objetos e nas coisas do mundo, buscando, né, a partir dessas coisas, o gozo, mas buscando um gozo que todas as coisas do mundo vão nos trazer frustração. Porque se eu tenho um objeto de conquistar as coisas do mundo, eu vou conquistar. Não, eu quero ter um carro especial da marca X, Y, Z. Esse carro é o que vai me fazer feliz. Vai ficar aqui o carro. O carro vai ficar aqui. Vai me causar frustração, porque eu vou perder, e vai me causar aflição. Eu vou ficar aflito por conta desse medo da perda que vai me causar. Então, a gente termina ficando perdido quando a gente coloca o nosso olhar apenas no mundo e nas coisas do mundo, porque causa frustração pela perda, pela impermanência, medo dessa perda, né? Ou então o olhar para quem nós somos, o olhar para o espírito que nós somos, identificando quem nós somos, encontrando com a espiritualidade que está conosco, identificando também, além de mim mesmo, o outro, porque na medida que eu me identifico com o outro, eu começo a ter um sentimento de pertencimento a uma coisa maior. Eu pertenço à humanidade. Eu pertenço a esse grupo da humanidade. Então, essa identificação. Quando eu olho para as coisas do mundo, eu não vejo o outro. Quando eu olho para mim mesmo, eu termino enxergando também o outro e me percebendo. O olhar como espírito, no trabalho, permite que a gente possa enxergar as coisas de um modo mais aproximado daquilo que seriam aquelas metas que André Luiz vai propor junto de Valdo Vieira no capítulo. O olhar como espírito nos permite nos aproximarmos daquelas que são aquelas metas propostas. Nós temos, na família, a gente vai poder dizer que, assim, nós temos esse instrumento da família que é fundamental para todos nós. Nós todos somos frutos da nossa família. Nós não podemos nos dissociar da nossa família. Nossa família, muitas vezes, vai nos receber muito bem, fazendo com que a gente se sinta bem-vindo aqui no mundo. A gente cresce com uma vontade clara de viver, e a gente cresce aprendendo, já sabendo amar ou não, aceitando também o amor de outro, porque a nossa família nos ensina dessa forma. Às vezes, infelizmente, nossa família não consegue nos passar esses valores e a gente vai ter dificuldades de amar, dificuldades para sermos amados. Mas é na família que a gente vai se identificando com ideias, com posturas, vamos formando apegos inconscientes, vamos nos identificando também com a comunidade e, de uma certa forma, determinando o nosso modo de ser, nossas crenças, nossas fantasias também, nossos desejos. É ali na família que a gente vai formando tudo isso.
ela vai formando, entregando para nós uma grande capacidade para que a gente possa entender o mundo, mas também nos leva a repetir muitas vezes os padrões de complexidade que ela nos traz e com os quais nos formamos. A importância da família, vou trazer aqui esse livro, Mitologia, de Lux Ferry, Mitologia e Filosofia. Quem gosta de mitologia é uma boa indicação. E ele vai dizer para a gente da Odisseia. A Odisseia, na verdade, é onde tem aquele relato muito sucinto da Guerra de Troia, mas Odisseia, na verdade, é o relato da trajetória de Odisseus, que é o próprio Ulisses. Odisseu é o nome de Ulisses, o nome grego de Ulisses, e por conta disso a Odisseia. É aquele roteiro de Ulisses, desde que ele sai de sua ilha, Ítaca, que ele adorava a sua ilha Ítaca, governava Ítaca, e tinha em Ítaca a ordem, a vida boa, tinha a esposa Penélope, que dava para ele toda aquela ordem e harmonia no cosmos dele, porque sai do seu cosmos, do seu mundo organizado, para o caos, para uma desorganização, para a guerra, para toda essa dificuldade. Quando Ulisses foi aquele que teve a ideia do cavalo, que foi colocar, ele vence a guerra com os seus por conta da ideia do cavalo, né? Mas ao sair, depois de 10 anos da Guerra de Troia, ao sair da Guerra de Troia, ele vai enfrentar desafios enormes para poder chegar na sua casa, para poder ir ao reencontro de sua família, ir ao encontro do trabalho, que seria colocar a sua ilha de volta em ordem, que era o trabalho da vida dele, e porque, segundo ele, segundo o Lux Ferry, só junto de outros homens nós podemos ser um homem. Estar no mundo é ver os outros homens e ser por eles visto. Estar no mundo é nós termos a nossa identidade junto dos outros. Ele vai encontrar nessa viagem dele seres fora do mundo real, né? Cíclopes, vai encontrar a deusa Circe, vai encontrar Canto de Sereia, vai encontrar outra deusa, Calipso, e essas deusas se apaixonam por Ulisses e vão lhe oferecer a imortalidade. Só que a imortalidade para ele, assim como o Canto da Sereia, assim como todos os movimentos que ele vai enfrentar na sua Odisseia, na sua viagem, todo esse movimento dele, todos os inimigos dele buscam levar ele ao esquecimento da sua ilha de Ítaca, ao esquecimento de Penélope, sua esposa, ao esquecimento de sua família. Inclusive, uma dessas deusas, a Calipso, lhe oferece a imortalidade. Ela foi mais inteligente do que uma outra deusa, que certa feita ofereceu a imortalidade a um humano, mas esqueceu de oferecer junto com a imortalidade a juventude eterna. Então, ele ficou imortal, mas foi ficando velho até um ponto que ela transformou ele num animal, porque não suportava mais a velhice. Circe, pelo contrário, oferece a Ulisses a imortalidade e a juventude eterna. Mas se ele aceitasse a imortalidade, ele deixaria de ser quem ele é, ele perderia sua identidade. O que lhe conferia a identidade era exatamente a sua ilha de Ítaca, o seu trabalho, a sua família, o seu amor por Penélope. Era isso que lhe conferia a identidade. Todas essas figuras e deusas vão representar essa figura do esquecimento para ele. E ele, esquecido de viver, de voltar para recuperar a sua vida boa, renunciando, então, com o esquecimento, ele renuncia o seu lugar no cosmos, no mundo organizado. Ou seja, tudo isso para a gente refletir de que todos nós temos um lugar no cosmos, no mundo organizado. Às vezes a gente está no caos, mas a gente volta ao cosmos, voltamos ao mundo organizado. O que é a base e a sustentação maior desse nosso mundo organizado? É exatamente esse cosmos para cada um de nós, é a nossa família,
é o nosso trabalho, que conferem para todos nós a identidade de quem nós somos. Eu, sem a minha família, eu não tenho a identidade de quem eu sou, sem o meu trabalho, sem as palestras que faço, sem os cursos, sem essa relação com as pessoas, eu não tenho nenhuma identidade. Então, é isso que nos confere a identidade, é isso que nos confere a vida boa, porque a vida boa é este mundo organizado, ao lado daqueles que nos conferem identidade, ao lado daqueles que nos sustentam a existência. Todos nós precisamos encontrar o nosso lugar no cosmos, na organização da nossa vida, da nossa existência, né? E onde a gente possa se enriquecer de saber, de experiência, alargar o nosso horizonte moral, intelectual. Lá no texto de André Luiz está lá, proporcionar educação sólida e bem orientada, converter o santuário familiar em local de socorro. Há sempre um movimento dentro da nossa família que é esse santuário, a nossa família é esse santuário familiar, é o local onde a gente desfruta do pertencimento, onde a gente pertence a uma determinada estrutura, onde a gente participa. O sentimento de pertencer é fundamental para todos nós, o sentimento de estarmos conectados é fundamental para todos nós. O trabalho e a convivência familiar, para nós, é um curso intensivo que revela quais são as nossas qualidades, revela quem nós somos. Nós, sozinhos, não teríamos condições de saber quais são nossos vícios, quais são nossas virtudes. O trabalho e a família vão possibilitar que a gente possa descobrir quem nós somos, que a gente possa se situar ali, como diz André Luiz, situar em posições distintas às próprias tarefas. Eu sei o que eu vou fazer na minha família, eu sei o que eu vou fazer junto ao meu trabalho, eu sei o que eu vou fazer junto ao centro espírita. Então, é nessa convivência, nessa interação que nós vamos expressar as nossas qualidades, né? Esse recurso de convivência mais estreita, que o trabalho que a família vai nos dar, é um curso que a gente vai podendo descobrir quem nós somos, nos capacitar, e a gente vai desenvolvendo as nossas habilidades que Deus nos concede. E a reencarnação é esse laboratório de Joana, um laboratório de experiências reparadoras. Emmanuel vai dizer que a família consanguínea pode ser apreciada como centro essencial dos nossos reflexos. André Luiz vai dizer lá no texto que humildade constrói para a vida eterna. A reencarnação nos auxilia a estarmos inseridos nessa convivência mais estreita da família e do trabalho, mas sem humildade a gente perde inúmeras oportunidades. Porque tanto na família quanto no trabalho, nós estamos recebendo os reflexos agradáveis ou desagradáveis do passado. O passado nos devolvendo esses reflexos para nós. Então, a gente vai ter que começar a perceber esses reflexos. O que foi que eu semeei está aqui no meu trabalho? O que foi que eu semeei está aqui na minha família? Né? Os efeitos espirituais de conduta de minha parte, de alegria ou de elevação, conduta conturbada ou infeliz. O Espiritismo nos ensina, se tivermos humildade para compreender isso, eles nos ensinam a compreender essas diferenças de tratamento. Por exemplo, eu dou exemplos, mas não são reais, tá? Só para a gente ter uma didática. Por exemplo, se eu tive uma namorada por 10 anos, e por 10 anos nós cultivamos um relacionamento, para que depois de 10 anos nós pudéssemos firmar um matrimônio, seguir uma vida conjunta, e 10 anos depois eu conheci outra pessoa e resolvi desistir do compromisso, abandonei-a e segui minha vida adiante, e ela, vou encontrá-la 20 anos depois, 30 anos depois, ela diz que aquele momento que eu fui o causador de todas as dificuldades da existência dela. Claro que eu tinha o direito de
tomar outro caminho na minha vida, mas eram tantos investimentos, tantas esperanças da parte dela, ela se lançou com tanta intensidade nesse projeto de futuro que ela abraçou, que quando eu saio do projeto de futuro conjunto, ela se sente totalmente perdida e vai se enredar em um desequilíbrio a outro, em um a outro, e ela, no pensamento dela, na concepção dela, tudo de ruim que possa ter acontecido na existência dela é decorrente do meu abandono. Ao mesmo tempo, também tive um irmão que tínhamos dificuldades para que ele pudesse estudar, mas eu já estava trabalhando, tinha condição financeira, pude pagar uma faculdade, pude pagar uma medicina, ele vai estudar, graças à condição que eu lhe proporcionei, paguei a escola de medicina, ele vai se transformar numa pessoa muito bem-sucedida, vai ter uma vida muito feliz, e o resultado é que, ao final o saldo dessas duas situações é que eu tenho um irmão, tive um irmão nessa existência que tem uma verdadeira adoração por mim. E tenho uma ex-namorada que tem uma verdadeira decepção comigo, um verdadeiro rancor e mágoa para comigo. Então, daqui a 100 anos eu vou reencarnar e estão casados o meu irmão e a minha ex-namorada. E eu vou ser o filho desses dois. E nasço como filho desse casal. E eu vou ter um pai que me ama de forma desvelada, que faz tudo por mim, que abandona qualquer situação, que faz todas as minhas vontades, me atende, me auxilia. E eu vou ter uma mãe que me detesta. Vou ter uma mãe que tem muitas dificuldades de se relacionar comigo. Tem muitas dificuldades nesse nosso relacionamento. E eu me sinto detestado por ela. Isso nessa existência. Aquele pai que me adorava desencarna. Fico eu com essa mãe que me detestava. Mas eu já estou independente, vou seguir minha vida trabalhando. E o que eu faço? Não, ela nunca gostou de mim, também não tenho nenhum compromisso com ela. Eu a abandono. O que eu fiz? Eu intensifiquei, eu aumentei o problema. Um problema que tinha sido criado, mesmo que eu tivesse todo o direito, mas eu participei daquele problema que foi construído. Então, eu aumentei o problema. E isso acontece, estou dando esse exemplo, porque isso acontece com todos nós. Na nossa família, a gente, às vezes, tem pessoas que têm um carinho muito natural conosco, para conosco, e temos pessoas que têm uma dificuldade, um certo ranço na relação conosco. Mas nós interpretamos da seguinte forma: não tem simpatia comigo, também não quero ter simpatia. E aí a gente vai sempre agravando o problema, enquanto que aqui nós temos, nesse momento específico, nessa situação dessa nossa existência, a oportunidade ideal, a oportunidade chave para a gente transformar uma situação, para a gente reverter um quadro que às vezes vem de séculos, que às vezes vem de muito tempo. Então, é mais ou menos assim. O núcleo familiar de todos nós é uma estrutura planejada pelos mentores que tem o objetivo de ajustar essas energias e buscar a solução para a nossa evolução. No texto de André Luiz, com Valdo Vieira, ele vai dizer: a ribalta humana situa-nos no papel que devemos desempenhar. Todos estamos no lugar certo, na hora certa, no lugar certo, com as pessoas certas. Não pense que não seja assim, é dessa forma. Então, a gente está junto das pessoas. O que a gente fez no passado reage em relação ao que fazemos agora. O que o outro faz agora vai fazer com que eu reaja também. Então, que a gente possa ser e ter a conduta espírita no lar e também no trabalho. A conduta espírita de quem conhece que ali nós estamos vivendo resultados milenares, resultados de outras vidas, de outras existências, e cabe a cada um de nós fazer o ajuste, fazer a conciliação dessa situação. Porque o André Luiz mesmo vai resgatar o avô dele
no livro No Mundo Maior, o avô dele está num local lá em que pegava lama no chão, confundindo lama com dinheiro, porque era muito apegado ao dinheiro, o avô dele, e ele vai resgatar o avô dele naquele local, leva o avô para ser acolhido, tratado, e o avô só falava de Ismênia, 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 eu preciso falar com Ismênia, cadê Ismênia, onde está Ismênia? Então ele já estava naquela ilusão por causa do dinheiro, do apego dele ao dinheiro, pensando que grama fosse ouro, que lama fosse ouro, e quando é resgatado, a preocupação dele é Ismênia, 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 cadê Ismênia? E André Luiz era seu avô, ele tinha uma certa intimidade, o avô auxiliou financeiramente para custear os estudos dele, e ele não sabia quem era Ismênia. Mas quem é Ismênia? Mas quem é Ismênia? Ismênia, na verdade, era uma irmã do avô, porque o pai do avô tinha tido um relacionamento fora do casamento, tinha tido uma filha, levou para dentro de casa para que fosse criada na casa dele, junto do avô, Cláudio. E Cláudio, o que fez Cláudio? Quando o pai de Cláudio morre, ele despreza Ismênia. Quando o pai de Cláudio morre, ele não quer dividir a herança com Ismênia. Ele deixa a Ismênia passar por dificuldades financeiras. Ela vai passar por uma certa dificuldade, mas logo ela vai se recompor na vida e vai ter uma vida, vai seguir tranquilo. Mas aquele buraco na consciência dele pelo mal que ele produziu, pelo abandono que ele levou à irmã. E nós somos espíritos. Como nós estamos fazendo? Nós não abandonamos de forma nenhuma. Nós dividimos nossas heranças, até com perda. Né? Então, a gente precisa refletir, né, que, assim, todos nós recebemos uma medida de tempo para a nossa existência, a fim de que a gente pudesse cumprir aqui essas programações encarnatórias, os nossos ajustes nesse planejamento assumido para todos nós. Recebemos aqui uma medida de tempo na existência. A gente recebe pela misericórdia divina e a gente está aqui para quitar as nossas dívidas, para ajustar o nosso caminho milenar. Mas muitas vezes nós desprezamos, nós temos recebido isso pela graça e misericórdia de Deus, mas desprezamos que tempo é essa dádiva recebida, um recurso ao nosso benefício. Toda a construção definitiva e perene do espírito começa nos primeiros minutos. Toda amizade que você vai desenvolver na eternidade começa nos primeiros momentos, começa nos primeiros encontros, começa na primeira simpatia estabelecida. Então, às vezes, nós vamos ter uma amizade distendida, uma amizade muito grande com o espírito, de uma elevação imensa, mas que começou lá atrás, às vezes, de uma coisa tão pequena, de uma coisa tão simples. Todos os dons também que a gente vem a desenvolver em nós, eles começam a partir dos potenciais que Deus nos oferece, mas começa ali, nos primeiros minutos aplicados. Então é isso, o espírita tem que saber dar valor ao tempo, valor à oportunidade da vida, a oportunidade da encarnação. Quem despreza a oportunidade, despreza a vida, despreza a existência, despreza um planejamento encarnatório. Então, nós precisamos investir o nosso tempo, conscientes de que somos espíritos, não apenas naquilo que é transitório, os objetivos do mundo estão aí para que possamos cumprir, mas a gente precisa investir também o tempo naquilo que é de fato duradouro e imperecível. A gente não pode perder a oportunidade da dádiva da existência, do tempo que nos foi dado para que a gente possa cumprir aqui nossas relações com as pessoas que estão ao nosso lado. Tudo resultado de séculos de trabalho, tudo é resultado de séculos de trabalho, esforço e disciplina. Está ali na sua casa, está ali no seu trabalho, tem alguma dificuldade? Se esforça. Você é espírita, você sabe que a vida é resultado dos milenares. Se esforça um pouco mais. Quem aproveita
a oportunidade, quem sabe se disciplinar, voltar ao bem, ao estudo. O estudo é aquilo que mais nos esclarece, é aquilo que mais nos possibilita crescer. Interprete a família como uma oportunidade sagrada. Interprete o trabalho como um recurso que enriquece o tesouro da sua vida. Todo trabalho para nós é um treino espiritual. O trabalho funciona para nós encarnados como um treinamento de um recurso espiritual para que o espírito possa desenrolar esse recurso ao longo de toda a sua existência milenar. Tudo começou lá atrás e vai ecoar pela eternidade afora. Às vezes, alguns minutos dedicados a um pensamento, uma atitude. Consciente da necessidade de evolução, compreende o teu papel, compreende o papel do conhecimento espírita em nossas vidas, otimiza a jornada, aperfeiçoa o tempo, qualifica o tempo da sua vida. Mais importante do que quantidade é qualidade. A gente vai ter na obra Ação e Reação, a gente vai ter Silas, por exemplo, que ele, seu pai e sua mãe iriam reencarnar, porque Silas tinha levado ao conflito entre a segunda esposa de seu pai, fazendo com que seu pai a envenenasse. Ela perde sua vida, ela está no umbral, Silas e o pai estão 50 anos no umbral, buscando a irmã, buscando para que pudessem reencarnar junto dela. E ele nada mais quer, não quer nada mais do que seu irmão, enfermeiro, amigo, companheiro, o médico, para recuperar aquilo que ele deixou de fazer. Tudo nosso fica por aqui. Todo nosso investimento material, aquele carro bonito que eu falei que você queria comprar, fica por aqui. Tudo fica. Vencidas as ilusões do mundo, a pergunta é essa: que fizeste dos diamantes que te dei a lapidar? Que fizeste daqueles que estão na sua família? Que fizeste com aqueles que te fiz conviver no seu trabalho? Voltaram melhores graças ao teu esforço? Então, nós precisamos trabalhar. Para a gente fechar, então, a nossa conduta espírita no lar e no trabalho, eu quero só falar essa poesia aqui de Mário Quintana, que vai dizer para você o seguinte: na convivência, o tempo não importa. Se for 1 minuto, 1 hora, uma vida, o que importa é o que ficou desse minuto, dessa hora, dessa vida. Por isso, marca a tua passagem, deixa algo de ti, do teu minuto, da tua hora, da tua vida. Que nós possamos seguir em paz, dando algo de nós. Passado, presente não existe, existe o teu minuto presente. Passado e futuro não existe, existe o teu momento presente. Tem um pouco de ti, do teu minuto presente, do teu amor presente. Obrigado a vocês, que Jesus abençoe. Vamos agradecer ao nosso querido amigo Edson Moreno por essa tarde auspiciosa, em que muitos aprendizados foram fomentados, foram também nos possibilitados várias reflexões, e que possamos pensar a conduta espírita, não apenas dentro da casa espírita, mas no nosso lar, no nosso trabalho, abraçando todas as famílias. E é com esse sentimento de gratidão que eu convido a todos agora para a prece de encerramento dos nossos trabalhos. Convidando que a todos coloquem o mais puro do seu coração, sentindo a presença de Deus
sentindo a presença da espiritualidade amiga que nos acolhe, que nos convida a tantas reflexões. Que nós possamos, neste momento, estar aqui. E é com esse sentimento de gratidão, esse sentimento de amor, esse sentimento de pertencimento, que eu convido os passistas, os irmãos passistas, a se juntarem à equipe espiritual. E cada um dos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados, que se coloquem na condição de receber, dizendo: Deus, eu estou aqui. Pai de bondade, Pai de misericórdia, Tu conheces todas as coisas, sabes o que trazemos em nossos corações, sabes as dificuldades que enfrentamos no dia a dia, para não nos esquecermos dos Teus ensinamentos. Pai amantíssimo, é grande ainda o trabalho a ser executado em nossas vidas, de modo a nos transformar. Sem Ti nada somos. E em Ti colocamos toda a nossa esperança, toda a nossa fé, de que irás restaurar a vontade verdadeira de vencer e de seguir. Pai misericordioso, pacifica os nossos espíritos e ajuda-nos a ter discernimento diante dos enigmas que se mostram e que muitas vezes nos tiram a paz. Que tenhamos clareza, que tenhamos sabedoria, que tenhamos, bondoso Deus, consciência e que possamos, a cada novo amanhecer, dizer: ó Pai ó Pai de misericórdia, e é nessa vibração de amor, de gratidão, nesse momento de conversa íntima, que eu te peço: olhai por todos os meus familiares, olhai por nossos filhos, por nossos pais, por nossas mães, por nossos irmãos, por nossos parentes mais distantes. Olhai por nossos afetos e por nossos desafetos, os declarados ou não. Pai misericordioso, olhai por aquele que está ao lado, sentado ao meu lado, e que muitas vezes esqueço de envolvê-lo no amor verdadeiro de irmão. Olhai, bondoso Deus, por nossos vizinhos. Olhai por aqueles que cruzam o nosso caminho e, por invigilância, ignoramos a sua presença. Ó Pai misericordioso, olhai pelos dirigentes desta casa, encarnados e desencarnados. Olhai por todos os trabalhadores que aqui se encontram e aqueles que aqui não puderam estar. Olhai, bondoso Deus, por todas as famílias aqui representadas. Rogamos também, Senhor, as tuas santas bênçãos por todos aqueles que encontram-se nos leitos dos hospitais, muitas vezes esquecidos na dor. Olhai por todos aqueles que encontram-se sob as marquises, em situação de rua. Olhai por aqueles que encontram-se nos cárceres da vida, sejam espirituais, sejam físicos, sejam morais. Pacifica-os e fortalece-os, Senhor, para que promovam a verdadeira mudança. Olhai também, bondoso Deus, por todos aqueles que encontram-se ao abandono e esquecimento nos asilos e orfanatos. Tu és, Pai, Maria, Mãe de todos nós.
Tende misericórdia. Peço aos irmãos fascistas que retornem aos seus lugares e convido a todos para que, a uma só voz, possamos fazer a prece que Jesus nos ensinou, sentindo cada palavra. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja. Possamos retornar aos nossos lares.